A paz do Senhor, boa noite, bom dia, não sei. A paz do Senhor. Eu tenho uma palavra para você. Lamentações 3:20 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. A minha porção é o Senhor, por isso esperarei nele, e grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, renovam-se a cada manhã. Onde nos remete, nos leva? Deus está o tempo todo de braços abertos esperando por nós. As misericórdias do Senhor estão sempre prontas a nos receber. E olha que Jeremias fala isso depois de ter certeza de que a mão de Deus estava pesando sobre o seu povo. Pesando e pesaria. No meio das lamentações, então, ele encontra aliento, renovo, quando se lembra dessas verdades. Então ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus pesa, Deus chama atenção, Deus puxa a orelha, Deus permite dias difíceis, momentos de tribulação na vida dos seus servos, mas Deus é misericordioso. É por isso que a Bíblia afirma que quem confessa e deixa alcança misericórdia. O que nos chama hoje? O que Deus quer falar com a gente aqui em cima desse versículo? Está convocando a mim, a você e a todos aqueles que estão ouvindo isso, a não se afastarem de Deus, mas se achegarem a Deus, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus não foi misericordioso ontem e deixou de ser misericordioso hoje. Deus não foi bom ontem e hoje mudou. Não, Deus é amor, Deus é misericordioso, e a sua misericórdia não tem, ou as suas misericórdias não tem fim. Ela não acaba. O texto e a Bíblia nos mostra que Deus não cessa o seu amor, porque Ele é amor. Então Ele convoca, chama o cristão, o crente, a se dobrar na presença do Senhor de novo, a voltar à sua presença sem medo, sabendo que quem o espera é um Deus amoroso, que todas as manhãs quer dizer que a todo tempo está de braços abertos te esperando. Deus espera a confissão, Deus espera que venha confessar, Deus espera que você o busque, Deus espera que você volte às orações, volte à adoração, volte ao louvor, volte à comunhão. Deus não quer que seu ministério acabe, que a sua alegria acabe, que a sua oração cesse, que a sua busca por Ele pare, que a sua alegria nele seja interrompida, pare, que cesse. Ele quer você alegre na sua presença, buscando a sua face. Há momentos de altos e baixos, há dias difíceis, há semanas complicadas, há anos tribulosos, mas Deus sempre está com o braço aberto te esperando. Nesse momento em que você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando: servo meu, filha minha, venha que eu estou te esperando. Não só te esperando, mas te convocando através dessa palavra, a buscar a minha face, a se achegar, porque eu quero te abençoar, eu quero te renovar, te revigorar, te aquecer, te deixar com fervor, capacitá-lo a aguentar mais tempo nessa jornada. Ainda que eu não te tire a luta, eu te fortalecerei para que você aguente essa jornada de batalha. Então, no meio de todas as guerras, de todas as adversidades, todas as complicações, saiba que o seu Deus, o nosso Deus, tem misericórdias para sempre, é bom para sempre, é amor para sempre. Ele é amor e Ele cuida da gente. Não é à toa que Paulo em Romanos 8:31 em diante diz o quê? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
A angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos levados à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso eu dou glória, por isso glorifique a Deus. Deus é aquele que te justifica, aquele que te protege, aquele que te chama a ponto de dar o Filho para morrer por você. Então ele diz: quem é que vai intentar acusação contra você, se é Deus quem te justifica? Como que alguém pode tentar te destruir com acusações? A sua própria consciência, ou o diabo, ou qualquer inimigo dizendo: você não pode, não está, já era, perdeu, te mata, está sentenciado à perdição. Como? É Deus quem te justifica. O próprio Senhor, o próprio juiz, o próprio dono de tudo é quem justifica você. Mas como? Através do seu Filho que morreu na cruz do Calvário. Por amar você, ele deu o seu Filho. Então não abaixe a sua cabeça, levante firme bem os ombros, cinja os seus lombos e volta para a guerra, volta para a batalha, volta para a alegria, volta para os dias bons. Fala: Pai, eu estou aqui, pronto para a guerra de novo, para seguir os meus dias, com alegria no meu coração, porque o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Senhor Jesus, sou grato ao Senhor. Que essa palavra possa renovar o seu coração, trazer alegria de novo, porque você não está sozinho, nessa hora, nessa luta, nessa guerra, nessa dificuldade, aí onde você está agora, mesmo perto de um pó posto na mesa para você cheirar, talvez dentro da embriaguez, talvez na prostituição, talvez caído na maior miséria, Deus está falando com você: eu te levanto, eu te renovo, eu te ajudo, eu te revigoro. O diabo não pode te vencer, porque eu sou maior do que tudo, e as minhas misericórdias não têm fim. Não creia nas mentiras do diabo, porque Deus te ama mesmo e está pronto a te levantar. E você, cristão que está na posição, permaneça de pé, ajude ao caído. Você que fracassou, que fraquejou, que está fraquinho, levante de novo, arregace as mangas e parta para a luta. Tem jejum, tem oração, tem a palavra, tem o louvor e adoração, e Deus quer te ouvir. Em o nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente, te abençoe hoje, te abençoe sempre, revigore você, tá? Que tire você dos conflitos da mente, de toda a opressão, de toda a depressão, de toda a morte que te cerca, tá? De todo pensamento negativo. Que Deus liberte você agora, que Deus entre na sua mente e no seu coração, liberte você dos mais profundos desejos que são errados, que purifique a sua mente e o seu coração, que traga renovo na sua vida, que Deus possa entrar na sua casa, protegendo a sua família, protegendo seus interesses, levantando você de forma poderosa. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família, pedindo a Deus que estenda as mãos, que neste momento envie os seus anjos a tirar todo o mal que está na sua casa, fazendo a limpeza em todos os cômodos, tirando todo o mal, toda obra de magia negra, toda maldade enviada contra a sua casa. Que Deus entre com poder aí e traga libertação, traga purificação, traga renovo. Que todo mal enviado contra você, Deus corte agora esse laço, te dê libertação e vitória. Abençoe você, abençoe a sua casa, toda a sua família, seus negócios, abençoe a sua fé, te dando crescimento na graça e no conhecimento. Receba paz na sua vida, receba paz no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.